Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Antes de nós iniciarmos e fazermos a prece, nós gostaríamos de convidá-los para que após a reunião, que será um pouco mais curta hoje, vocês deem uma passada aqui no centro de eventos nosso, onde tem exposição de livros e tem também salgadinho, refrigerante, para que vocês possam sentar, conversar, se confraternizar. Procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, nosso corpo e elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite de passes, de explanações, que cada um de nós possa ser envolvido em muita paz, que durante a nossa prece, durante a explanação, possamos receber eflúvios magnéticos, como se fosse um passe que o mundo espiritual oferece a cada um de nós, atendendo nossas necessidades, fortificando-nos, acalmando-nos, e que possamos aproveitar esses instantes do nosso encontro semanal também para refletir sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. E hoje, quando homenageamos o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, vamos entender as lutas, as dificuldades, os desafios que ele próprio teve para organizar todo o conteúdo desta doutrina que hoje abraçamos. Que tenhamos este conhecimento e que ele nos fomente sempre a buscar a melhoria íntima, a superação de nossas imperfeições e também a prática do bem. Senhor Jesus, rogamos o teu amparo. Em especial, pedimos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, tio Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares, que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam amparar a todos e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. O mês de outubro é um mês que os centros espíritas destacam para relembrar Allan Kardec e toda a sua tarefa, todo o seu trabalho para codificar a doutrina espírita. E nós vamos ver que Allan Kardec, ele era um professor renomado na França, e ele teve, a partir dos seus pais, a orientação de que ele fosse estudar em uma cidade da Suíça chamada Yverdun, com um professor muito renomado na época chamado Pestalozzi. E ali foi ainda bastante jovem para Yverdun este menino chamado, nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Ali ele se destacou diante de todos os seus colegas. Ele se mostrava com uma condição diferente dos outros para assimilar os ensinamentos que eram oferecidos a ele, e o seu destaque foi tão grande que, quando Pestalozzi se ausentava de Verdun, quem o substituía para dar aulas e para acompanhar os seus próprios colegas era o menino Rivaio. E assim ele fez toda a sua preparação ali na cidade de Verdun. Retornou para Paris para cumprir o serviço militar e também continuar toda a tarefa, toda a sua profissão de professor, e passou a escrever livros didáticos. E com isso ele ficou realmente muito conhecido na França. Nós vamos ver que o conhecimento que o professor Rivaio tinha era de um homem bastante metódico, um homem que tinha a pedagogia realmente na sua vida, e tudo o que ele via, ele procurava encarar com bastante seriedade. Assim é que, mais ou menos em meados do século XIX, surgia na França e em toda a Europa os movimentos que aconteciam nos clubes, que eram o movimento de assistir mesas que se movimentavam sozinhas, mesas chamadas mesas girantes. O professor Rivaio, ele foi convidado inúmeras vezes para assistir a essas reuniões, mas ele não entendia o porquê que poderiam aquelas mesas se movimentarem. Como ele havia estudado o magnetismo anos antes, ele, em determinado momento, ele cedeu a um convite e foi assistir. E quando ele viu aquelas mesas se movimentarem, ele realmente ficou impressionado. Porque as pessoas, muito embora frívolas, quando faziam perguntas inteligentes, tinham respostas inteligentes. E aí, em determinado momento, ele fala que ele somente acreditaria que tudo aquilo não era uma fraude se alguém explicasse para ele como é que acontecia, já que as mesas não tinham músculos para se movimentar, não tinham nervos para sentir, e deveria haver uma inteligência extracorpórea manipulando tudo aquilo para que as respostas fossem inteligentes. Ele viu naquele movimento dos clubes parisienses algo que não seria tão frívolo como as pessoas encaravam. E assim ele passou a estudar esses movimentos das mesas girantes. E nós vamos encontrar que durante a sua existência toda, a partir deste momento, ele passou a ter algumas informações, como, por exemplo, esta de 1855, de um espírito que se identificava como um espírito protetor de nome Zéfiro. E ele revelou, então, ao professor Rivaio a sua tarefa, a sua missão, que seria de codificar uma nova doutrina, de organizar uma nova doutrina. Semanas mais tarde, o professor Rivaio, ele pergunta o que ele deve fazer para receber essa missão. E aí Zéfiro responde: deve fazer o bem e se dispor a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade. Essa foi a resposta de Zéfiro, que não satisfez a curiosidade de Rivaio sobre o que realmente poderia acontecer. E ele insiste em saber se ele realmente estava apto à tarefa que estava sendo proposta a ele. E Zéfiro disse: a nossa assistência não te faltará.
mas será inútil se não fizeres o que for necessário. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos cruéis conspirarão para a tua perda, ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição daqueles que poderão te parecer dedicados, e terás que sustentar uma luta quase contínua. O professor Rivaio, quando recebe esta informação um pouco mais objetiva de tudo aquilo que deveria encontrar, e sabendo, tendo a intuição de que realmente existia uma verdade por trás de todas aquelas movimentações das mesas girantes, ele aceita este desafio, aceita executar essa tarefa. No entanto, como Zéfiro disse, muitas coisas deveriam acontecer. Ele seria odiado, ele seria perseguido, ele seria caluniado. E nós vamos ver que o primeiro desafio que o professor Rivaio teve foi realmente elaborar a doutrina espírita de uma forma organizada. Assim, ele utilizou-se de médiuns, e para não haver nenhuma influência anímica, nenhuma influência de uma pessoa que poderia ter uma manifestação mediúnica e já fosse de uma determinada idade, ele utiliza-se de jovens para que pudesse, então, os espíritos responderem às suas perguntas. E assim ele fez o Livro dos Espíritos. E nós vamos ver que ele tinha realmente uma inteligência, tinha um preparo diferenciado com relação a tudo aquilo que estava acontecendo, porque exatamente nesses clubes onde havia realmente um movimento frívolo, é que ele encarou e percebeu que atrás de tudo aquilo havia realmente a inteligência extracorpórea, que ele dá o nome de espírito. Então nós vamos ver que nós temos aí o primeiro desafio que Kardec teve, que o professor Rivaio teve. E por que nós o chamamos de Kardec? Nós o chamamos de Kardec porque foi um pseudônimo que ele adotou por orientação também de seu protetor espiritual, porque Allan Kardec foi o nome dele em uma outra encarnação, quando ele havia vivido entre os druidas na Gália Antiga. E ele procurou adotar esse pseudônimo justamente para que o seu nome, já com uma determinada proeminência na França, não viesse influenciar a disseminação da doutrina espírita. Ele procurou com isso fazer com que o seu nome ficasse à parte, e ele adotando o nome, o pseudônimo desconhecido para todos na França, ele o fazia de forma que aquela doutrina, se crescesse, cresceria realmente pelos seus méritos, pelo seu conteúdo. Nós vemos aí um ato de humildade de Allan Kardec, que não quis ocupar um posto de destaque, muito embora todos soubessem que o codificador e quem estava por trás de todas aquelas atividades era o conhecido professor Rivaio, que passou a ser chamado de Allan Kardec. Um problema que Kardec teve foi com a imprensa, por exemplo. E nós vamos ver que quando foi lançado o Livro dos Espíritos, nós tivemos praticamente uma guerra declarada contra a doutrina espírita, justamente porque o conteúdo do Livro dos Espíritos feriu fundo a sociedade, os místicos e os homens da ciência. E nós vamos ver que o primeiro tiro contra o espiritismo realmente saiu da imprensa. E aí, então, o Kardec iria afirmar um pouco mais tarde. Quando certos autores da imprensa periódica, nos seus momentos de lazer, se dignaram a ocupar-se dele,
não o fizeram senão para o ridicularizar. Ou seja, nenhum dos editores dos jornais da época foram estudar aquela doutrina no sentido de buscar compreendê-la, mas sim de buscar ridicularizar, de fazer com que ela pudesse ficar sempre à margem, porque ela estava mostrando algo que não interessava para a época, que não interessava principalmente para os homens da ciência e para os místicos, que ocupavam um lugar, e muitos deles utilizando-se até mesmo de seus poderes mediúnicos ou de pseudo-mediunidade para ganhar a sua própria vida. Nós vamos ver que uma outra perseguição que Kardec teve foi com relação à igreja. E nós vamos encontrar que até determinado momento, todas as críticas que a igreja fazia eram por causa dos fenômenos mediúnicos, tanto aqueles de efeitos físicos como os de efeitos inteligentes, que passaram a ser conhecidos depois. E a partir de 1861, quando a doutrina espírita já tinha uma determinada popularização, nós vamos ver que o clero passou a promover ataques à moral do codificador. Exatamente como Zéfiro havia dito em 1855, que ele seria caluniado, que ele seria perseguido, mas que ele tivesse forças, que ele pudesse superar todas essas dificuldades e fazer com que a doutrina se implantasse de uma forma robusta na época. Nós tivemos ainda, a partir da igreja, um auto de fé, que ficou denominado Auto de Fé de Barcelona. Esse auto de fé de Barcelona foi um episódio bastante lamentável que aconteceu, como se fosse ainda a época da Inquisição, e que foi promovido pelo clero que estavam ali radicados na Espanha. Maurice Lachatre, ele era um escritor, um editor francês, que estava refugiado em Barcelona. E como ele era amigo e admirador de Kardec e da doutrina espírita, ele fez uma encomenda de 300 livros espíritas ao codificador, a Allan Kardec. No entanto, quando esses livros chegaram na Espanha, eles foram queimados em praça pública, por ordem do clero, porque ali estava um livro que falava sobre a doutrina do diabo. Este auto de fé acabou tendo uma repercussão totalmente contrária àquela que o clero queria, porque nós vamos ver que podem se queimar os livros, como disse Allan Kardec, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em vez de abafar. E a partir deste dia, de 1861, nós vamos ver que cada vez mais cresceu o interesse justamente por aquela doutrina que falava do diabo. Então houve um reverso em toda a consequência para aquele auto de fé. E nós tivemos ainda, segundo os estudiosos da vida de Kardec, nós tivemos em determinados momentos da implantação da doutrina espírita e após terem surgido já as obras da codificação, algumas teorias estranhas se infiltrando, principalmente na Sociedade de Estudos Parisienses, onde se fazia estudos sobre a doutrina espírita e também com divulgação na Revista Espírita, e nós vamos ver que essas infiltrações, como por exemplo de Rustem, fez com que muitas coisas tivessem alguma repercussão negativa. Além dos ataques da igreja, nós vamos ver que essa infiltração fez com que Kardec ficasse extremamente chateado, extremamente vulnerável
a essas perseguições e a essa infiltração, já que as pessoas elas não estavam tentando contribuir de forma nenhuma com a implantação da doutrina espírita, com a disseminação, com a divulgação dos princípios espíritas. Elas estavam querendo colocar ideias personalistas, ideias próprias, sem fazer com que houvesse uma melhora de tudo aquilo que estava incorporado já à própria doutrina. E também Kardec tem um outro problema, que são os falsos espíritas. Como nós temos hoje falsos espíritas, em outras religiões também pessoas, embusteiros, que se usam de posições dentro da igreja para tirar proveito, para se projetar e, quando não, até mesmo para tirar um proveito de enriquecimento ilícito. E nós vamos ver que o falso espírita, segundo Kardec, ele era o mais prejudicial à causa do que os próprios adversários. E nós vamos ver que este biógrafo de Allan Kardec, chamado André Moreau, ele disse que Kardec foi o primeiro a denunciar os falsos espíritas, os embusteiros e os interessados que se servem de uma doutrina séria para tirar proveitos particulares. Kardec era muito criterioso, muito rígido, muito determinado em tudo isso. E ele fez com que, de forma, muitas vezes, nas discussões da própria Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, pudesse, então, haver um afastamento de algumas pessoas que poderiam estar prejudicando justamente porque os seus interesses não eram interesses de divulgação, mas de projeção pessoal. Assim, nós vamos ver que Kardec, ele teve grandes dificuldades, grandes desafios na sua vida para implantar a doutrina espírita na França. E ele, em determinado momento, e isso está na Revista Espírita de dezembro de 1861, ele disse, e é uma mensagem que até hoje repercute em nós: aquele que tem o desejo de organizar um grupo em boas intenções deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Então não basta nós querermos, eu vou fundar um centro espírita, e achar que o centro espírita, ou achar que qualquer instituição possa ter as suas atividades centralizadas e baseadas em uma pessoa só. Não. Nós precisamos realmente de uma equipe que o bom senso, que a benevolência entre os seus integrantes vigore, para que a gente possa tirar uma relação bastante favorável, bastante salutar, e termos frutos em tudo aquilo que a gente quer e precisa para os nossos atos, principalmente atos de cunho espiritual. Então nós vamos ver que Kardec já se preocupava com todas as dificuldades, não somente com que ele encontrou, mas também orientando para todos aqueles outros que deveriam segui-lo. Assim, a doutrina espírita, ela se implanta de uma forma bastante natural na França, no século passado, e começa a disseminar por toda a Europa, graças às viagens que o próprio Allan Kardec fazia nas palestras que ele proferia. E a doutrina espírita, ela tem algumas coisas que são básicas, como, por exemplo, fala sobre a fé, mas uma fé diferente, uma fé que é capaz de encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Mas que tipo de fé é esta? Porque a fé é algo muito subjetivo. No entanto, quando nós temos a convicção, quando a gente compreende a doutrina espírita, compreende que hoje nós somos seres encarnados com o objetivo de progredir
e que nós viemos de existências passadas, nós somos reflexos do passado e amanhã nós seremos um reflexo do hoje, nós passamos a ver que todas as dificuldades que temos é para o nosso progresso, quando não são, para corrigir erros próprios de nossa atual imprevidência. Então nós vamos ver que somente quando nós temos uma fé, essa energia que nos motiva, essa força que temos dentro de nós, é que faz com que a gente supere as dificuldades. Quem não tem fé, realmente derrapa, tem suas dificuldades quando não busca soluções fatais para si próprios, como eu disse em reuniões passadas. Então nós vamos ver que a fé é o grande combustível das nossas almas. A doutrina espírita fala na reencarnação, e hoje nós vamos ver inúmeras outras doutrinas falando de reencarnação. Vamos ver até mesmo a mídia cinematográfica utilizando-se do tema reencarnação em seus filmes. Isso por quê? Porque as pessoas passaram a ter grandes interrogações quando começaram a pensar por que nós temos tantas diferenças. Diferenças entre países, diferenças entre continentes, sofrimentos aqui, sofrimentos acolá. De onde vem isso? Por que essas diferenças? Se essas diferenças não têm razão de ser, são porque nós nascemos assim, então não há razão para crer em Deus. Se nós vamos desencarnar, nós vamos morrer nessa encarnação e acabou a nossa vida, por que sofrer? Por que ter as diferenças? Então a reencarnação é algo que vem nos explicar que nós somos espíritos que estamos numa sequência de aprendizado e que este aprendizado é realizado nas diversas experiências reencarnatórias. Nós vamos ver também que o Espiritismo se envolve com a ação social, principalmente no Brasil, onde nós temos uma ação social bastante forte pela própria característica do povo brasileiro e da sociedade brasileira. E aí Kardec não coloca fora da igreja não há salvação. Ele fala fora da caridade não há salvação. Mas a caridade pensada, a caridade raciocinada, não a caridade que acomoda, não a caridade que faz uma estagnação do ser humano, que faz com que ele fique dependente, isso não é o que a doutrina espírita quer. A doutrina espírita não quer que ninguém fique dependente de tudo aquilo que ele recebe na doutrina. Quer seja o auxílio material, o seu pão, o seu alimento. Ele quer que a pessoa se liberte, que a pessoa passe a trabalhar também e ajudar aos outros da mesma forma que ela foi ajudada em determinado momento da sua vida. Nós vamos ver que fala em trabalho, solidariedade e tolerância. Então aqui já dá para entender que a caridade que a doutrina espírita deve fazer não é o assistencialismo. O assistencialismo que prejudica, que acomoda, que vicia as pessoas, mas é a caridade que enaltece o ser humano, que faz com que ele se recupere de dificuldades e possa levantar e caminhar com suas próprias pernas, trabalhando, sendo solidário não somente à sua família, mas também ao próximo com quem ele convive e tendo tolerância para as diversas situações em que nós estamos inseridos em nossa vida. Allan Kardec, ele dá um outro detalhe da doutrina espírita também. Quando a doutrina fala que ela é uma ciência, como pode uma ciência, nós que hoje temos uma mídia, temos a internet que nos informa instantaneamente do que está acontecendo no outro lado do mundo, como pode uma religião, uma doutrina como a doutrina espírita, não ficar ultrapassada, já que ela foi lançada em 1857. Todos os seus conhecimentos, com toda a evolução tecnológica, toda a evolução da ciência, nós vamos ver que eles não foram de forma nenhuma combatidos e derrubados, mas sim foram comprovados pela própria ciência.
Mas Kardec ele faz um adendo, e ele fala o seguinte: o Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ou seja, nós precisamos entender que nós não somos estagnados e não estamos estagnados. Nós seguimos o que a ciência, o que a sociedade exige de nós. E vamos fazer com que, cada vez mais, junto com todo este progresso tecnológico, nós possamos implantar o bem, implantar o amor ao próximo, implantar a tolerância, implantar a fraternidade, porque aí sim nós estaremos sendo verdadeiros irmãos uns dos outros. Nessa obra, que foi lançada após o desencarne de Allan Kardec por seus amigos, eles falam, e uma parte dessa obra está na Revista Espírita, na Terra a obra substituirá o obreiro. E mais uma vez aqui nós vemos a humildade. Porque nós não queremos personalizar a doutrina espírita em Allan Kardec. Allan Kardec ele foi o grande organizador, o artífice da doutrina espírita. Mas nós não personalizamos em Allan Kardec. Nós sabemos que essa doutrina ela teve origem nos espíritos. E é justamente aí que reside a sua perenidade. Assim, nós temos na doutrina espírita esse tríplice aspecto. Por isso que ela não é considerada apenas uma religião. Se fosse apenas uma religião, ela faria somente a parte moral, a parte assistencial, mas ela fala da ciência explicando os fenômenos espíritas, os fenômenos produzidos pelos espíritos. Nós vamos ver que fala da filosofia quando ela analisa a natureza humana, fazendo com que a gente tenha uma boa condição emocional, alicerçado pela fé, de seguir com a nossa condição de espíritos em evolução. E ela nos diferencia a ciência e a filosofia, e aqui um parênteses, quando Allan Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que é o Livro dos Espíritos, que fala da filosofia espírita, e o Livro dos Médiuns, que fala sobre a ciência espírita, a ciência dos fenômenos espíritas, ele notou que se ficasse em duas obras apenas, nessas duas obras, o espiritismo, ele seria como qualquer outra religião. E aí ele coloca algo diferente, ele coloca algo que vai diferenciar esta ciência e esta filosofia espírita quando ele coloca a moral. E ele usa a moral mais ilibada que nós vamos ter em todos os tempos dos homens, que é a moral do Cristo. Ele coloca exatamente o Evangelho de Jesus redivivo, só que ele não o faz de uma ordem cronológica, ele faz de uma forma agrupada, organizada, no sentido de nós entendermos as situações em que foram ditas aquelas palavras e qual é a repercussão que nós temos hoje. Assim, nós vamos ver que a doutrina espírita é uma ciência porque ela explica os fenômenos, é uma filosofia porque ela indaga sobre a natureza humana, mas ela também fala da moral porque ela estimula a transformação do homem. Assim, nós vamos ver que este é um corpo de doutrina que diferencia de todas as outras religiões, justamente porque ela ataca as três vertentes da nossa vida. Assim, nós vamos ver que Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, lançado em abril de 1857, lança o Livro dos Médiuns em 61, o Evangelho em 64, o Céu e o Inferno em 65, e depois a Gênese em 1868, fazendo com que
Obras póstumas e o que é o Espiritismo sejam duas outras obras, muito embora Obras Póstumas seja uma obra lançada após o seu desencarne. Com relação às dificuldades que Allan Kardec teve em sua vida, em momentos difíceis, em momentos de grande pressão, ele também tinha algumas situações de fraquejamento. Ele ficava extremamente magoado, extremamente sentido com as coisas que estavam acontecendo, com as críticas, com as calúnias que ele havia recebido. E ele tinha justamente na sua esposa, chamada Amélie Boudet, o grande alicerce para que nesses momentos difíceis ele pudesse superar e continuar o trabalho. Mas, em determinado momento, ele estava muito abatido, quando bateram na sua porta e entregaram-lhe um livro. E quando ele olha, é um livro encadernado de O Livro dos Espíritos. Ele abre aquele livro e dentro do livro tem uma carta, referindo-se a ele, falando das dificuldades que essa pessoa havia encontrado em sua vida após ter perdido a sua esposa. Muitas vezes essa pessoa pensou em suicídio, passava pela ponte do rio Sena, olhava para baixo e via a correnteza do rio, e ele falava: é muito fácil acabar com o meu suplício, com o meu sofrimento. Eu não sei nadar, é só eu me atirar nesse rio. E ele se decidiu a fazer isso. E certa feita ele estava caminhando, quando ele coloca a mão no frontispício da ponte sobre o rio Sena para se jogar nas águas daquele rio e se suicidar, ele vê algo molhado, um volume de livro molhado ali próximo de si. Ele pega aquele livro, olha, e ali está escrito: este livro salvou a minha vida. Assinado A. Lohan. Ele não se suicida, resolve estudar a doutrina espírita e aí então descobre onde era a casa de Allan Kardec. Vai até a sua casa, bate à porta, entrega o livro. Quando Allan Kardec, naquele momento de abatimento que ele estava, ele abre, lê a missiva, lê a carta, ele começa a se animar quando ele vê outras anotações e ali está escrito e assinado por José Pierre e a minha também. Esta carta fez com que Allan Kardec se rejuvenescesse e continuasse o seu trabalho de divulgar e de fazer com que a doutrina espírita crescesse cada vez mais naquele país e depois se disseminasse por todos os outros países, especialmente no nosso Brasil, onde nós temos praticamente o país mais espírita do mundo. Nós vamos ver que essa é uma característica, então, nossa, do povo brasileiro, de fazer com que haja o estudo, haja a explicação realmente da ciência sobre os fenômenos espíritas, mas, acima de tudo, que nós temos dentro do nosso país, nas pessoas imbuídas do desejo de se melhorar, imbuídas do desejo de fazer algo de bom para todos aqueles com quem convive, fazer com que a moral seja a grande mola transformadora de todos nós, e assim nós nos renovamos, nos modificamos, nos transformamos e nos fazemos homens melhores. Que a nossa homenagem a esse grande homem da doutrina espírita possa ser refletida por nós. Dificuldades, todos nós as encontraremos. Só não encontraremos dificuldades se nós ficarmos inúteis dentro de casa, fechado num quarto, amargando os nossos sofrimentos, sem ter a fé que nos move em direção à luz. Que todos tenham muita paz. Procuremos, no encerramento da nossa reunião,
agradecer o amparo, o auxílio que nós tivemos e que todos possamos ser envolvidos em muita paz. Possamos receber energias a nos auxiliar a matéria, como também nos fortificar o espírito. É um passe coletivo que é oferecido a todos nós nesse momento. Abramos o nosso coração, sintonizemos os nossos pensamentos com energias superiores, com espíritos bondosos, esquecendo nossas mágoas, preocupações, tirando tudo aquilo que nos isola das coisas boas. E assim nos tornamos receptivos para recebermos o auxílio que os amigos espirituais derramam sobre nós. Que estas bênçãos, Senhor Jesus, possam também ser divididas com pessoas internadas nos hospitais de nossa cidade, Santa Casa, Hospital do Nordeste, Hospital Central, Sanatório Benedita Fernandes e todas as casas de apoio derivadas daquele hospital, que sejam todos auxiliados, que os médicos do corpo de enfermagem sejam unidos. Pedimos também que amigos espirituais visitem o Centro de Ressocialização de nossa cidade, a Fundação Casa, e que essas pessoas presas, marginalizadas do convívio social em decorrência de seus erros, possam receber o amparo e, em seus momentos de lucidez, entenderem a necessidade de mudar o rumo de suas vidas. Pedimos pelas casas assistenciais, em especial pela nossa instituição, seus dirigentes, voluntários, funcionários, recebam amparo e que todos os assistidos recebam onde estiverem o auxílio espiritual. Que a nossa família também seja amparada, que os nossos entes queridos, onde quer que possam estar, recebam o nosso abraço. Mentalizemos os nossos familiares distantes, nossos filhos, pais, parentes, familiares de uma forma geral. Mentalizemos a cada um deles e procuremos transmitir-lhes um abraço fraterno. Com certeza, estaremos transferindo a eles as bênçãos que ora recebemos. Que o nosso lar também seja amparado, Senhor. Pedimos também pelas pessoas que nos deixam aos endereços, que possam ser visitadas, que possam receber o auxílio que necessitam. Por fim, pedimos pelos espíritos desencarnados presentes, que foram atraídos pela nossa explanação, pela nossa prece, que abram os seus corações, identificando-se no plano espiritual. Vocês morreram, mas a morte não existe. Hoje vocês se encontram na dimensão espiritual, vivos, libertos do corpo material. Tanto é que mantém seus sentimentos, suas emoções, suas lembranças. O que vocês precisam agora é tirar o ódio, a intenção de vingança, a revolta de dentro de vocês, buscando desenvolver a fé em Deus, que é nosso Pai e Criador, e que oferece aos seus filhos oportunidades, e a vocês será oferecida oportunidade futura para que reencontrem seus afetos e desafetos,
para que com eles possam acertar-se, terem suas vidas refeitas. Abram seus corações, recebam os conselhos que lhes dão amigos espirituais, recebam as preces que nós, que aqui estamos, nos oferecemos, e em nome de Deus sigam com esses amigos da espiritualidade para locais de atendimento no plano espiritual. Levem as nossas preces, confiem em Deus e vão em paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, pelo amparo, pela oportunidade de estar juntos nesta noite. E rogamos que a tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.